pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos responder uma questão de raciocínio lógico matemático do CESP. Vamos ao enunciado. Os alunos de uma turma cursam 4 disciplinas que são ministradas por 4 professores diferentes. As avaliações finais dessas disciplinas serão realizadas em uma mesma semana, de segunda a sexta-feira, podendo ou não ocorrer em um mesmo dia. A respeito dessas avaliações, julgue o item seguinte. Se cada professor escolher o dia em que aplicará a avaliação final de sua disciplina de modo independente dos demais, a probabilidade de que haja mais de uma avaliação em um determinado dia será superior a 80%? Então, pessoal, ele quer saber a probabilidade de haver mais de uma avaliação em um mesmo dia. Ele quer saber se essa probabilidade é superior a 80%. Então, pessoal, para esse tipo de questão, a maneira mais fácil da gente resolver é achar a probabilidade de todas as questões serem feitas em dias diferentes. E daí a gente subtrai de 100% essa probabilidade. Aí acha a chance dela de ocorrer pelo menos 2 em um mesmo dia. Então, como é que a gente vai calcular a chance dessas provas ocorrerem em dias diferentes? Primeiro, vamos calcular a quantidade total de possibilidades dessas questões. Então, quantas chances eu tenho, quantos dias eu tenho para fazer a primeira avaliação? Então, pessoal, eu tenho 5 possibilidades dessa avaliação ser feita. Ela pode ser feita de segunda a sexta-feira. Eu tenho 5 possibilidades. O segundo professor, quantas possibilidades ele vai ter? Ele também vai ter 5. A gente vai multiplicar, porque são de maneiras independentes. Então, o terceiro professor, quantas possibilidades ele vai ter? Ele também vai ter 5 possibilidades, de segunda a sexta. Então, vezes 5. E o quarto professor, da mesma maneira, vai ter 5 possibilidades, de segunda a sexta-feira. Multiplicamos também por 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625 possibilidades diferentes desses professores organizarem as suas provas de segunda a sexta-feira. Então, são 625 possibilidades diferentes. Agora eu vou ver quais são as possibilidades que eu tenho desses professores fazerem essas provas em dias diferentes, que não coincidam o mesmo dia. Então, o primeiro professor, ele vai ter quantas possibilidades? Ele vai ter 5, de segunda a sexta-feira. Então, ele tem 5 possibilidades, o primeiro professor. O segundo, ele vai ter quantas opções? Ele vai ter 4, porque o primeiro já escolheu um dia. Sobraram 4 possibilidades para ele. Se o primeiro escolheu a segunda, o segundo professor ele vai ter de terça a sexta, para que eles não façam a avaliação no mesmo dia. Então, o segundo tem 4 possibilidades. O terceiro vai ter quantas possibilidades? Vai ter 3 possibilidades. Supondo que o primeiro escolheu a sexta, o segundo escolheu a quinta. Então, o terceiro vai ter de segunda a quarta. Vai ter 3 possibilidades. E o último, o quarto professor, ele vai ter 2 possibilidades. Sobraram 2 dias. 2 possibilidades, para que não façam a prova no mesmo dia. Então, 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2. Eles vão ter 120 possibilidades de fazerem essas provas em dias diferentes.
Então eu vou calcular qual é a probabilidade dessas provas serem feitas em dias diferentes. Então vai ser 120 dividido pelo total de probabilidades, de possibilidades que ele tem de fazer essas provas, tanto no mesmo dia, 2 no mesmo dia, as 4 no mesmo dia. Então o total são 625. E que elas sejam em dias diferentes são 120. Eu posso dividir 120 por 625. Isso aqui, se a gente simplificar por 5, vai dar 24. E aqui vai dar 125. Vamos dividir isso aqui. 24 dividido por 125, 0,0. Isso aqui vai dar 1. 125 para 240 dá 115. Coloca abaixo um 0. Isso aqui vai dar 8. 9. 9 vezes 5, 45 para 50. 5. Vem 5. 9 vezes 2, 18. Com 5, 23 para 25, 2. Vem 2. 9 vezes 1, 9. Com 2, 11 para 11, 0. Baixa mais um 0. Agora aqui vai dar 2. 2 vezes 125, 250 para 250, nada. Então isso aqui é igual a 0,192. Para eu transformar isso aqui em porcentagem, é só multiplicar por 100, que vai dar 19,2%. Então 19,2% é a probabilidade de todas as provas, as 4 matérias, serem feitas em dias diferentes. Só que ele quer saber a probabilidade de que haja mais de uma avaliação em determinado dia. Então, como é que eu vou fazer para calcular isso, pessoal? Eu sei que eu tenho 19,2% de chance delas serem em dias diferentes. Então, é só subtrair de 100%. 100 menos 19,2%. Isso aqui vai dar 80,8%. 80,8% é a probabilidade que eu tenho de ter, pelo menos, de ter mais de uma prova em um mesmo dia. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser as 4. Então, a chance de não ter nenhuma, de ter mais de uma em mesmo dia, é de 19,2%. Subtraí e achei 80,8%, que é a probabilidade de ter pelo menos 2 provas no mesmo dia. Então a questão pergunta se será a probabilidade de haver mais de uma avaliação em um determinado dia será superior a 80%? Está correto, ó. Será de 80,8%. Portanto, questão correta. Espero que tenham entendido, pessoal, e até a próxima.